Pessoal, tem saído algumas notícias em alguns canais no YouTube, televisão e alguns portais de notícia dizendo um pouco do que tem acontecido aqui em Portugal com relação às moradias, com relação aos aluguéis, ao preço, à qualidade de vida, tentando retratar um pouco disso que vem acontecendo aqui. E um desses canais é a DW Brasil, que é um canal grande, um canal de relevância que trouxe isso para discussão. Tá? Eu vou estar reagindo com vocês aqui a um vídeo, a uma reportagem que eles fizeram, relatando algumas coisas que têm acontecido aqui na capital de Portugal com relação a brasileiros e também a outros imigrantes que têm passado dificuldade. E também quero dar a minha opinião sincera com relação a isso, uma opinião de quem está aqui há 2 anos, que passou por dificuldades, mas não sei se é tudo isso mesmo, se é para tudo isso que tem acontecido. Então bora lá. A noite em Lisboa é de muito trabalho para organizações de ajuda humanitária. Elas se revezam durante a semana na distribuição de comida para a população de rua da cidade, o que inclui muitos brasileiros. A nossa reportagem acompanhou a entrega de marmitas com uma equipe da Nor Fátima, um grupo formado por voluntários que recolhem doações e fazem com que elas cheguem às mãos de quem precisa. As refeições são disputadas e cada vez mais necessárias. Eu estou na Nor Fátima desde há 2 anos e noto que neste último ano há muito mais gente e há mais brasileiros e há mais pessoas também dos países de leste. Olha, eu acho que as pessoas vêm para cá ao engano, ou seja, é aquele tipo de pessoa que vem para cá à procura de melhores condições de vida e depois que realmente que não encontra. Segundo um relatório desta instituição portuguesa, a quantidade de moradores em situação de rua em Portugal mais que dobrou desde 2017. Eram 4.000 naquele ano e em 2021 esse número estava em quase 11.000. Desse total, de acordo com o levantamento, em torno de 10% são estrangeiros. Tá, só um paralelo, porque esse número aqui ele também tem que dar em conta a massiva imigração que teve aqui para Portugal nesse período, né? Se aumentou o pessoal morando na rua, se aumentou essa pobreza, também é pelo fato de que aumentou muito a imigração, tanto de nós brasileiros como indianos, Bangladesh, enfim, de vários países. Alguns, inclusive, com trabalho, mas sem condições de pagar aluguel. Agora uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que há pessoas que trabalham, que não têm dinheiro para pagar uma casa e que vivem na rua, ou seja, trabalham e vivem na rua na mesma. Vivem numa tenda. E isso é inclusive brasileiro, né? Muitos brasileiros. Inclusive brasileiros. Há pessoas nessa situação. Nós encontramos muitos brasileiros nessa situação. Eles evitavam câmeras e entrevistas gravadas. Davam a entender, em certos casos, que era por receio do que a família no Brasil podia pensar. Eram pessoas, algumas bem jovens, que disseram ter ido tentar a sorte em Portugal e acabaram empurradas para a vulnerabilidade das ruas. Por 2 motivos principais: falta de emprego ou emprego com salário insuficiente para o básico, como comida e um teto. E muitos compartilhavam uma vontade: voltar para casa. Em Portugal, os brasileiros são responsáveis por 80% das inscrições no programa de retorno voluntário ao país de origem. O projeto, financiado em parte pelo governo português, existe justamente para apoiar imigrantes que não dão conta do próprio sustento e querem retornar, independentemente do status migratório. De 2016 a 2023, o número de inscritos aumentou vertiginosamente, com os brasileiros sempre como maioria. O período foi marcado também pelo aprofundamento de uma crise em Portugal, a disparada no valor da moradia, especialmente em grandes centros urbanos. Só nos últimos 5 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a média dos preços dos aluguéis subiu quase 50% no país. Hoje, um apartamento de 80 metros quadrados em isso segue a lei a lei da oferta e demanda, né? Em Lisboa, pode custar o equivalente a um salário médio da capital portuguesa. Especialistas atribuem o problema ao investimento estrangeiro em imóveis, que veio com um boom de turismo a partir de 2015, e a falta de novas casas a preços acessíveis. Esta brasileira teve uma ideia para fugir do aperto financeiro que um aluguel mais caro causaria. Aqui nessa tenda foi onde começou essa estratégia. Eu tinha 2 dessas, uma eu dormia e a outra eu usava para guardar minhas roupas. A Andréia mora neste acampamento na praia de Carcavelos, uma das regiões mais valorizadas da Grande Lisboa. O espaço é dividido de uma forma que lembra um apartamento convencional. Tem banheiro, cozinha, uma sala, 2 quartos e um apelido carinhoso:
A Andréia decidiu vir para cá ano passado inconformada em gastar metade do que ganhava com faxinas só com moradia. Eu cheguei aqui pagando 200 euros no quarto, eu e minha amiga, 200 cada uma. Depois subiu para 300 cada uma. E aí ia chegar a 400 cada uma, no mesmo quarto. Eu falei, não, 400 euros é 50% do meu ordenado. Não tem como eu pagar 50% do meu ordenado para dormir num quarto compartilhado. A marceneira de profissão divide as barracas com uma amiga, a Márcia. As duas se conheceram no centro de Lisboa pouco depois de Andréia ter se instalado aqui na Quinta dos Ingleses. Para a Márcia, a primeira noite no conglomerado de barracas foi uma verdadeira prova de resistência. Falei, se eu conseguir passar uma noite chuvosa aqui dentro, com ventania, então consigo passar o resto aqui. Aí foi quando eu vim pra cá, eu simplesmente saí de uma casa de pedra, que é muito mais gelado do que isso aqui, pra morar numa casa de lona, onde eu tenho todo o conforto, tenho minha privacidade, sabe? E eu tenho tudo. Tudo que eu quero tem. O dinheiro. Importante pontuar que ela deixa bem claro que ela saiu por opção. Que ela quis sair por opção da casa. Não é porque o aluguel estava insustentável para ela. O que a Márcia e a Andréia deixam de pagar no aluguel, elas dizem que estão juntando. O objetivo é comprar um motorhome. O terreno onde as duas vivem é bastante arborizado e abriga várias outras barracas, onde também moram brasileiros. Aí tem uma mãe. Aqui é uma outra vizinhança. Esta aqui é da Marciele, natural de Presidente Prudente, São Paulo. Vai lá pra gente. Bora lá, pessoal. Vamos conhecer junto. A Marciele veio para Portugal em busca de melhores condições de vida, para ela e os familiares no Brasil. Ela diz que tem conseguido economizar um dinheiro morando acampada, mas como deixou para trás um filho de 6 anos, não pensa em outra coisa. Eu só queria juntar dinheiro pra me voltar embora. Então você tem vontade de voltar pro Brasil? Tenho, muita. Todo dia. Mas eu vou comer viajar. Não tem nada. Tá, pessoal. O que acontece aqui? Tá? São duas coisas que dá pra gente tirar desse vídeo aqui da DW. Uma delas é que a maior parte desse pessoal que foi entrevistado e tudo mais são o pessoal que não se informou, que não pesquisou e que não se preparou para uma imigração. Tá? Lisboa, pessoal, ele tem 1 metro quadrado mais caro da Europa. Tá? Nós estamos falando de Portugal, de Lisboa, né? E a Europa nós temos aqui o que? Alemanha, Bélgica, Holanda, Espanha, França, tem Paris. E o metro quadrado mais caro da Europa se encontra em Lisboa. Tá bem? Então esse pessoal que foi para lá, muito provavelmente caiu de paraquedas, não pesquisou, não se informou sobre a realidade imobiliária, dos preços que estão aqui com relação a casas, a quartos, enfim, ao que for, se jogou de paraquedas e está sentindo na pele, infelizmente, o que está acontecendo. Né? Isso me faz lembrar muito de quando o pessoal tentava, acontece até hoje, mas eu acredito que com menos frequência, quando o pessoal pagava os coiotes para ir para os Estados Unidos, que atravessava pelo México. Né? A pessoa nem sabia direito o que ia encontrar, ia com a promessa de ter alguma coisa, pagava um dinheirão para um coiote, ia lá e tal, e às vezes quebrava a cara e não tinha muito o que fazer. Só que se hoje isso acontece, hoje na era da informação, tá? Na era que qualquer celular tem internet, você consegue o Wi-Fi em qualquer canto, a pessoa não pesquisar sobre o mínimo do que acontece no país que ela vai emigrar, e daí joga a culpa disso que está acontecendo nela, em ordenados, em arrendamentos, eu morava numa casa em pedra, fica difícil, fica complicado. Então o primeiro de tudo é isso, né? A pessoa se joga no metro quadrado mais caro da Europa, sem saber o que está acontecendo, sem saber como está chegando aqui, e acha que vai encontrar facilidade, que vai ser simples a vida. Pessoal, não é. Tá? Não é simples a vida. Lisboa, eu fiquei pouco tempo em Lisboa, fiquei acho que 3 dias, se não me engano, já tinha emprego certo, já tinha encaminhado alguma coisa lá, mas realmente me assustei, né, com o valor das coisas e tudo. E Portugal realmente os preços são muito baratos, os preços de alimentos e carro, várias coisas é muito barato. Só que em Lisboa tem um acréscimo grande por causa do que? Do turismo, tá? Por causa da
qualidade de vida, do custo de vida de Lisboa, da forma que é vivida em Lisboa. E nisso eu tive para mim que eu não poderia ficar lá. Então eu vim para o Porto. É diferente de lá? É bem diferente. Não estou dizendo que é mais barato, tá? Ele tem uma diferença de preço, não é grande, as coisas no Porto também são caras, mas a diferença para Lisboa é considerável, tá? Mas se eu tivesse na situação de uma pessoa que pretende imigrar hoje em dia, eu pesquisaria muito bem as pequenas freguesias, os pequenos locais, tá? Onde tem mais indústrias nas cidades pequenas, para não acontecer o que aconteceu com as senhoras. E a outra situação é essa, né? De morarem em barracas. Eu não julgo, pessoal. Ótimo. Tem gente que mora em carro. Se tiver feliz, está ótimo. Se tiver legal, né? Se tiver ali dentro da lei, está ótimo. Não há problema quanto a isso, né? Agora, que é complicado né? Ninguém sai do seu país para morar em barraca. Com certeza não. Mas elas tiveram a escolha de morar em barracas. Elas mesmas falam no livro. Elas mesmas falam aqui no vídeo, na entrevista, que elas saíram porque o aluguel estava subindo, não quiseram procurar outros quartos, outros lugares para viver. A outra saiu de uma casa de pedra, né, que ela dá ênfase às vezes querendo dizer que é fria, é ruim. Porra, cara, eu queria morar numa casa de pedra, eu acho legal pra caramba, eu acho estiloso pra caramba essas casas em pedra, sério mesmo, é um sonho que eu tenho que um dia eu vou realizar, para morar em barraca, tá? Cada um tem a sua escolha, tem a sua liberdade. Se elas estão economizando com isso, estão fazendo dinheiro com isso, ótimo. Pô, não está incomodando ninguém, está trabalhando, tem a sua liberdade para isso. Mas eu tenho certeza absoluta que ninguém imigra, né? Ninguém sai do seu país, do seu conforto, para viver dessa maneira, tá? Tenho certeza absoluta com relação a isso, tá bem? Então é importantíssimo, pessoal, importantíssimo a pessoa pesquisar muito bem. Tá? Primeiro, pesquisa muito bem para onde vai, ver a realidade, ver os preços de arrendamento. Tem tanto conteúdo aqui no YouTube, tanto conteúdo na internet, que não tem como a pessoa não saber o que está acontecendo. É impossível a pessoa não saber. Se ela lançar na pesquisa aqui, vai aparecer muita coisa para ela. Outro, preparação financeira, tá? Para não ocorrer de chegar e faltar dinheiro, porque se faltar dinheiro, poxa, aí fica complicado. Tá? Tem que estar muito bem preparado financeiramente para fazer isso. É como eu gosto muito de um paralelo que é como a pessoa nascer de novo. É como nascer de novo, pessoal. Tá? Você está saindo para um mundo completamente diferente do seu. Você está acostumado com algumas coisas no Brasil, com a maneira de lidar no Brasil, com a maneira de negociar, e você vem para outro país, às vezes na esperança que seja parecido. Nada parecido. Nada. É totalmente diferente. E vai dar muita coisa errada, tá? Você tem que estar preparado. É a lei de Murphy. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, quanto mais preparado você estiver, quanto mais pronto você estiver para fazer essa imigração, com relação a dinheiro, com relação a informação, tá ótimo. E outra coisa é tentar ter contatos para o lugar que você vai. Tá? Tentar ter contatos, tentar criar algum vínculo, alguma coisa, entrar em grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp, enfim, tentar conhecer alguém, para pegar algumas informações aí, para não cair às vezes no conto desses vendedores de sonhos, que tem muita gente que vende sonhos e tal e não fala da realidade, né? Tem que ter essas três coisas, tem que ter essa preparação, esse estudo, tem que ter dinheiro e tem que ter um contato com alguém, porque senão as coisas vão dar errado, né? A situação, pessoal, para ser bem franco com vocês, aqui em Portugal é normal, é uma situação normal, não tá terrível, não tá ruim, né? Eu tenho vídeos aqui, se você procurar aqui no canal, eu falo que o meu arrendamento não é um arrendamento barato, tá? Mas eu pago e pago com gosto ele, porque o que me oferecido é bom, com relação à localização, com relação a conforto, tá? A situação de ordenados é uma situação boa, não é uma situação ruim, não vou mentir. Ali no vídeo, esse vídeo é de um mês atrás, né? A senhora fala o quê? Fala que 400 euros é metade do ordenado dela. Poxa, é complicado, né? O ordenado normal aqui em Portugal, ele beira os 1.000 euros. Tá? Tô falando isso com os adicionais, claro. Adicional de o 13º e o de férias e o alimentação. Ele beira os 1.000 euros, já tirando os descontos. Para você trabalhar 8 horas, 40 horas semanais.
É basicamente isso. Então, se a pessoa quiser fazer um extra, se a pessoa quiser fazer um trabalho fim de semana, se a pessoa quiser fazer um outro trabalho à noite e tal, for mais aí casca grossa e queira trabalhar assim, ainda consegue tirar mais, sabe? Então, também falta um pouquinho esse conhecimento ali, esse desejo de aumentar o ordenado, de aumentar a qualidade de vida para se adequar a esses preços, né? É difícil para uma pessoa solteira? É difícil. Vai pagar um quarto, vai morar em quarto, tudo. Mas é a regra do jogo, amigão. Se você quer vir para ganhar em euro, se você quer ir para outro país, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para ganhar em dólar, é a regra do jogo, amigão. Você está indo para fazer dinheiro, cara. Qualidade de vida você vai fazer depois que você fizer dinheiro. É assim que funciona, tá? Só que eles tentam romantizar como se tivesse muito ruim a situação e não tem casa, não tem isso, não tem aquilo, tá? Portugal continua da mesma maneira de quando eu cheguei. Da mesma maneira. Tá? O preço do alimento aumentou um pouco, mas do arrendamento manteve. Não tive reajuste. O preço dos meus colegas aí, de quem eu conheço, continua igual. O preço dos arrendamentos nas pequenas freguesias, nas pequenas cidades, continua a mesma coisa. É mais baixo. Tá? Um T2, uma casa com 2 quartos, que aqui no centro do Porto é 900 euros. Numa freguesia pequena, eu vi anúncios por 400 euros. Tá? Então, assim, a senhora paga 400 num quarto. Se ela, às vezes, se informasse e pesquisasse sobre outros lugares que não fosse Lisboa, muito provavelmente ela ia estar morando num T1, pagando menos que isso. Tá? Essa é a realidade. E, pessoal, eu quis trazer esse vídeo para vocês, quis fazer esse react, porque, assim, tem acontecido tanta deturpação do conteúdo, cara. Sensacionalismo, né? O pessoal trazendo aí a notícia ruim, vendendo notícia ruim, assim, porque é o que mais vende, mas sem esse crivo, né? A maior parte do que tem acontecido com os imigrantes é culpa basicamente deles, tá? Eu sou um imigrante, cara, eu não acho que eu tô falando mal, não é isso, mas a maior parte do que tem acontecido é culpa deles, é culpa nossa. Tá? É porque não pesquisa, é porque não vê, é porque não tem a malícia, é porque não pensa à frente, não se prepara, né? A preparação vai deixar o caminho mais fácil. Não é o contrário, não é continuar no caminho e achando algo que vai se preparar. Não, cara, a preparação vai deixar o caminho mais fácil. Então a culpa do que tem acontecido muitas vezes é do imigrante, é nossa, né? E fica essa romantização. Os imigrantes em Portugal sofrem. Pera lá, né, amigão? Não tá bem assim não. Beleza, pessoal? Olha, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou desse formato aí do React, já deixa aqui o seu comentário, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e já deixa o seu like. Beleza, pessoal? Tamo junto e até a próxima.